E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula do nosso canal. Dessa vez vamos tratar sobre progressão aritmética, popularmente conhecida como PA, certo? Então, antes da gente começar a aula, eu já peço, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e, se possível, também deixa aquele like que ajuda bastante no canal, beleza? Então vamos à aula. Definição de uma PA, de uma progressão aritmética. Consideramos a sequência 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Observamos que, a partir do segundo termo, a diferença entre qualquer termo e seu antecessor é sempre a mesma. E aí vem ali os exemplos para você verificar isso. Então vamos pegar o seguinte, ó, nós temos essa sequência, certo? Vou representar ela aqui. E nós vamos verificar que cada termo ele vai ser o seu antecessor somado com o que a gente chama de razão. A gente vai ver logo mais adiante. Então temos aí a sequência que foi dada e aí a gente consegue observar o seguinte, ó, partindo do segundo, certo? Partindo desse segundo termo, como a gente chama, dessa PA, nós vamos ver que a diferença entre qualquer termo e seu antecessor é sempre a mesma. Então, na sequência 2, 4, 6, 8 e assim por diante, eu percebo que a partir do segundo, que é o número 4, se eu subtrair, ó, 4 menos 2, que é o seu antecessor, o resultado dá 2. Se eu fizer agora 6 menos 4, que é o seu antecessor, o resultado também vai dar 2. E assim eu posso fazer com qualquer termo e seu antecessor durante essa sequência, né? Certo? Que foi dada. Então, se eu pegar ali, por exemplo, o 14 e subtrair o seu antecessor, o meu resultado também vai ser igual a 2. Certo? Então, isso é uma característica de uma progressão aritmética, certo? Se isso não existir, ela deixa de ser uma PA, beleza? Sequências como esta são denominadas progressões aritméticas e ali a gente resumidamente chama ela de PA. A diferença constante é chamada de razão da progressão e costuma ser representada por R. Na PA dada temos R igual a 2. Então, ó, como nós verificamos aqui, para descobrir a razão de qualquer PA, né, qualquer progressão aritmética, nós apenas precisamos pegar a partir do segundo, claro, né? Porque antes do primeiro termo nós não vamos ter ninguém para poder fazer essa subtração, mas a partir do segundo termo eu posso pegar qualquer termo dessa PA, subtrair pelo seu antecessor e o resultado obtido vai ser o que a gente chama de razão e a gente representa pela letra R. Então, ó, nessa PA aqui que foi dado, a nossa razão ela é igual a 2. Beleza? Então, a gente pode dizer que progressão aritmética é a sequência numérica onde, a partir do primeiro termo, todos são obtidos somando uma constante. Então, observe aqui, ó, que nós vamos ter, ó, do 2 para chegar no 4, observe que a gente está somando 2. Do 4 para chegar no 6, mais uma vez, estamos somando 2.
Do 6 para o 8, a mesma coisa, e assim vai acontecer para todos os termos dessa PA, certo? Então, essa constante que é somada termo a termo, a gente chama ela de razão e a gente representa pela letra R. Tranquilo? Então vamos mais adiante. São exemplos de PA. Primeira sequência: 5, 10, 15, 20, 25, 30. Temos uma sequência. Ela é uma PA. Por que é uma PA? Porque de um termo para outro, observe que nós temos uma constante. Do 5 para o 10, nós aumentamos 5. Do 10 para o 15, aumentamos 5. Do 15 para o 20, 5. E assim por diante. Então, como tem essa constante, né, que está sendo somada termo a termo, nós podemos classificar essa sequência como sendo uma PA, neste caso, de razão igual a 5, certo? Segundo exemplo: 12, 9, 6, 3, 0, menos 3. É uma PA também, só que agora é de razão negativa. A razão agora ela vale menos 3. Professor, mas você não acabou de dizer que para ser uma PA, o termo ele tem que ser somado à razão para determinar o próximo termo? Sim, e isso é verdadeiro aqui também. Observe que nós temos ali, ó, o 12, que vai ser somado com a nossa razão, que é menos 3. 12 mais menos 3 vai ser igual a 12. Ó, mais vezes menos vai dar menos. O 3 sai lá do parênteses, ó. E aí 12 menos 3 igual a 9, que é lá o nosso segundo termo. Se a gente pegar o 9, ó, 9 mais a razão, que é menos 3, vamos ficar com 9 menos... Deixa eu apagar aqui. Vamos ficar com 9 menos 3, que vai ser igual a 6, que é o próximo termo da PA, e assim por diante. Então, a razão, mesmo ela sendo negativa, observe que ela está sendo somada termo a termo, certo? Só que a gente sabe que quando a gente vai somar valores negativos, no fim das contas, esse valor acaba sendo subtraído, certo? Mas a PA ela existe e a constante ela é verdadeira, certo? A gente vai somar cada termo a essa constante para obter o próximo termo da sequência. Isso vai valer para todos os casos, certo? Terceiro exemplo, nós temos uma sequência infinita, no caso ali, né? 2, 2, 2, 2. Então, observe que neste caso, como o número ele permanece o mesmo, certo? Nós dizemos que essa razão ela é igual a 0. Ou seja, 2, que é o primeiro termo, mais 0 é igual a 2, que é o segundo termo. Como a constante aí, a nossa razão é igual a 0, então 2 mais 0 continua sendo 2, 2 mais 0 continua sendo 2, certo? Então esse também é um exemplo de PA, porém com razão igual a 0. Então nós vimos aqui, ó, 3 casos possíveis de uma progressão aritmética. Quando a razão ela é maior do que 0, quando a razão ela é menor do que 0 e quando a razão é igual a 0. Nós vamos ver mais adiante o que é que significa isso. Tranquilo? Vamos seguir. Vamos ver aqui essa anotação. Então, de forma geral, uma PA ela é igual a quê? A1, A2, A3, A4 e assim por diante, até chegarmos em AN, que é considerado o termo geral, né, ou o último termo da nossa PA. Aquele AN ali, ele é chamado, né, ou é representado pelo último termo dessa sequência. Então nós temos o A1
como sendo o primeiro termo, o A2 como sendo o segundo, o A3 como sendo o terceiro e assim por diante. Então o AN ali, ele está representando de forma geral o último termo dessa sequência, que pode ter um número qualquer de elementos representados aí, tranquilo? Então, uma PA, de forma geral, ela é classificada dessa forma, onde A1 é o primeiro termo, o AN é o último termo, chamado também de termo geral ou de enésimo termo, certo? O N representa o número de termos, se for uma PA finita, claro, né? Se ela for infinita, a gente não tem como determinar o último termo, por isso que ela é infinita. Mas se a PA for finita, esse N representa o número de termos dessa PA, beleza? E o R, como a gente já viu, ele representa a razão. E aí vem um exemplo aí, ó, de uma PA. A sequência é 5, 9, 13, 17, 21, 25. Como é que a gente faz para determinar ou encontrar a razão, certo? De forma geral, a partir do segundo termo ali, ó, que é o 9, basta eu subtrair pelo seu antecessor, certo? Então, 9 menos 5, 4. Precisa eu fazer isso mais de uma vez? Não, pessoal. A partir do segundo termo, se você subtrair pelo seu antecessor, você já encontra o valor da sua razão. Você não precisa ter que comprovar, de ter que pegar lá um outro termo, fazer a mesma coisa para poder estar determinando esse resultado não, certo? Se é uma PA, é claro que a razão ela precisa ser constante, ela não pode mudar, certo? Então, ó, nesse exemplo que foi dado, nós temos o A1, não é? Que é o primeiro termo, ele está representado ali, ó, pelo 5. Nós vamos ter o AN. Quem é o AN? É o último termo da PA, né? Que representa aí o termo geral dessa PA. No caso ali, o último termo a gente já verifica que corresponde a 25, né? Vamos agora ver o N. Quem é o N? O número de termos que tem nessa PA. Então basta a gente contar aqui, ó. Eu tenho a partir do 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Então, o meu N, ele vale 6. Nós temos ali 6 termos representados nessa sequência, que é uma PA, certo? E por último, a razão, que a gente já tem encontrado, que é igual a 4. Tranquilo? Então, até o momento, nós estamos apenas verificando, né, aprendendo sobre os elementos que compõem uma PA, como é que a progressão aritmética ela funciona. Tranquilo, pessoal? Então vamos mais adiante. Então temos agora a classificação de uma PA. Então ela é classificada primeiro quanto à razão. Como a gente viu nos exemplos anteriores, a razão ela pode ser maior do que zero, menor do que zero ou igual a zero. Então temos ali, ó, na sequência 5, 10, 15, 20, 25, 30, ela é uma PA de razão igual a 5. Já tínhamos verificado isso. Então toda PA de razão positiva, ou seja, com a razão maior do que zero, certo? Ela é classificada como crescente, certo? Ela é chamada de PA crescente. Segunda sequência, 12, 9, 6, 3, 0, menos 3. Já tínhamos verificado que a razão ela é igual a menos 3. Ou seja, nesse caso aí, a nossa razão ela é menor do que zero, certo? Quando isso acontece, ela é classificada como uma PA decrescente,
certo? Os termos eles vão diminuindo termo a termo. Como a gente viu, mesmo que eu estou somando a razão, mas como a razão ela é negativa, no fim das contas, quando a gente soma um valor a um outro valor negativo, na verdade ele vai diminuir daquilo que a gente já tem, certo? Então, quando a sequência ela vai diminuindo termo a termo, nós dizemos que essa PA ela é decrescente. E por último, aquela que nós vimos com elementos sempre repetindo, 2, 2, 2, poderia ser 3, 3, 3, 3 ou qualquer que fosse o valor, ela é uma PA de razão igual a zero. Então, nesse caso aí, a razão ela é igual a zero. Quando isso acontece, ela é classificada como PA constante ou estacionária, certo? Embora que o termo mais comum é o termo constante, mas ela também pode ser chamada de estacionária. Tranquilo, pessoal? Então, isso é a classificação quanto à razão. Se a razão for maior do que zero, ela é uma PA crescente. Se a razão for menor do que zero, é uma PA decrescente. E se a razão for igual a zero, ela é uma PA constante ou estacionária. Ela também pode ser classificada ao número de termos. Então, temos um exemplo ali, ó. 5, 15, 25, 35, 45, 55. Ela é uma PA de 5 termos e a razão é igual a 10. Então, toda PA que tem um número de termos finito, ela é chamada de PA limitada, certo? Ela é limitada. E quando eu tenho aqui outro exemplo, ó, 12, 10, 8, 6, 4, 2, e a reticência, já vemos que ali nós temos uma PA que tem um número infinito de termos. Então, quando isso acontece, ó, observe que essa PA, a razão é igual a menos 2, e ela tem um número infinito de termos, então ela é chamada de PA ilimitada. Tranquilo, pessoal? Então vamos mais adiante. Agora nós vamos verificar as propriedades de uma PA, certo? Como primeira propriedade, nós temos ali, ó, 3 termos consecutivos. Isso é muito interessante, precisamos ficar atento a essas propriedades, porque elas são muito úteis na hora de resolver exercícios. Então, a primeira propriedade diz o seguinte: 3 termos consecutivos. Qual é a propriedade? Numa PA, qualquer termo a partir do segundo é a média aritmética do seu antecessor e do seu sucessor, certo? Então, como exemplo ali, ó, nós temos essa sequência: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Certo? Então, ó, se nós pegarmos em qualquer posição aí, certo? A partir do segundo termo, nós vamos verificar que essa propriedade ela é verdadeira. Vou repetir a propriedade. Numa PA, qualquer termo a partir do segundo é a média aritmética do seu antecessor e do seu sucessor. Por que tem que ser a partir do segundo? Porque antes do primeiro nós não temos um elemento, um termo, para poder fazer e provar que essa propriedade é verdadeira. Ela só vai acontecer a partir do segundo. Então veja o que é que nós temos ali, ó. A partir do segundo termo, nós vamos ter aqui, ó, o 8. Observe que o 8 ele tem como antecessor o 4 e como sucessor o 12, certo? Se pegarmos aqui, ó, e tirar a média aritmética, nós vamos ter aqui, ó, 16 sobre 2, que vai ser igual a 8, que é justamente o elemento do meio
ali nos 3 termos que nós pegamos nessa PA. Isso vai funcionar a partir de qualquer termo que você escolher. Então, se eu quiser aqui, ó, trabalhar com 20, então eu tenho que pegar o seu antecessor e o seu sucessor. E aí eu vou tirar a média aritmética. Então eu vou ter aqui, ó, 16 mais 24 sobre 2, já que a média é aritmética, certo? Então 16 mais 24, eu vou ter aqui, ó, 40, que quando eu dividir por 2, ele vai dar justamente o 20, que é o termo do meio. Tranquilo, pessoal? Então, numa PA, a partir do segundo termo, se você pegar uma sequência de 3 termos, o elemento do meio sempre será a média aritmética do seu antecessor e do seu sucessor. Por que é importante saber disso? Porque num exercício pode vir dado apenas uma informação referente à média aritmética, e aí para você encontrar quem é o antecessor, quem é o sucessor. Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma situação em que dissesse que numa sequência de 3 termos de uma PA qualquer, nós sabemos que o termo do meio é igual a 8 e o seu sucessor é igual a 12. Qual é o antecessor desse número? E aí bastaria a gente pegar ali, no lugar do 4, colocar um X para representar, faríamos a continha e a gente no final iria encontrar o 4. Embora que, como na PA a gente tem a possibilidade de encontrar também rapidamente a sua razão, né? Se ele desse os termos em sequência, o 8 e o 12 já sabíamos que a razão era 4. Bastaria verificar o seguinte, ó, que para eu passar para o próximo termo, eu somo com a razão. Se eu quero pegar ou descobrir um termo anterior ao outro, eu vou o quê? Eu vou subtrair a razão, certo? Então, se eu quero adiantar, se eu quero passar para o próximo termo de uma PA, eu vou sempre adicionando ao valor da razão. Se eu quero descobrir o termo antecessor, né? Se eu quero voltar um ou mais termos, basta eu ir subtraindo o valor da razão, certo? Então a razão aqui é 4, ó. Do 4 para 8, eu somei 4. Somando mais 4, eu vou para 12. Somando mais 4, eu vou para 16. E assim por diante. Se eu quiser voltar, ó, do 16 para voltar para o 12, eu tenho que subtrair 4. Eu tenho que diminuir 4 para achar o 12. Do 12 para eu voltar, ó, eu tenho que diminuir 4 novamente. Então, 12 menos 4, 8, e assim por diante. Outra coisa interessante, pessoal, que eu quero trazer a observação aqui para vocês, deixa eu apagar essa partezinha aqui, que é a seguinte, ó. Observe que a partir de um termo qualquer da minha PA, eu posso rapidamente encontrar qualquer outro termo que eu queira nessa PA, sabendo, claro, o valor da razão. Observe o seguinte, se eu pegar aqui o elemento 4 para o 8, eu sei que eu tenho que somar a razão, né, uma vez. Se do 4 eu quero passar direto para o 12, observe que eu tenho que somar a razão, ó, uma, 2 vezes. Eu tenho 2R, certo? Se eu quero partir, por exemplo, do 4 e já vir direto para o 16, ó, eu vou pegar aqui, ó, o 4 e eu tenho que somar o quê, ó? 1, 2, 3, a razão, 3 vezes R, certo? Então, o que é que significa? Se eu tenho um termo qualquer da minha PA e a partir dele, conhecendo a razão, eu quero descobrir qual é o 10º termo, o 12º termo e assim por diante, basta eu ver, né, qual é o termo que eu estou trabalhando. No caso aqui, ó, o 4, ele é o primeiro termo, ele é o meu A1, certo? E aí, se eu quero descobrir o A10, o A11, o A12,
basta eu ver quantas vezes, né, quantos termos eu vou ter entre o que eu estou trabalhando e aquele que eu quero descobrir. Então, se eu quero, por exemplo, do 4, que é o meu primeiro termo, achar o 12º termo, eu teria que pegar o 4 e somar com 11 vezes a razão. Já que do 4 para chegar no 12º termo, eu vou ter 11 termos aí para caminhar. Tranquilo? Então são observações que é bem necessário a gente conhecer e estar prático com elas. Tranquilo? Porque muitos exercícios ele vem trazendo poucas informações e nós temos que usar esses critérios, essas propriedades para a gente poder resolver o exercício. Vamos para o próximo. Segunda propriedade, termo médio. Novamente, só que agora de uma forma mais geral. Numa PA qualquer de número ímpar de termos, o termo do meio, que é o termo chamado de termo médio, é a média aritmética do primeiro termo e do último. Então observe aqui, ó, nós temos a sequência 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Observe que nós temos aqui, ó, e aí a PA ela precisa ter um número ímpar de termos. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Quem é o termo do meio? É o 12. O que é que nós temos aqui para a gente verificar? É o seguinte, ó. Numa PA qualquer de número ímpar de termos, o termo do meio, que é o termo médio, ele é a média aritmética do primeiro termo e do último. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, o 13 e juntar aqui, ó, com o 21, observe que o nosso resultado, ó, vai ser 24. E como a média aritmética, né, são dois termos que a gente somou, 24 dividido por 2 dá justamente o 12. Certo, pessoal? Isso vai se aplicar somente ao primeiro e o último? Não. Se eu continuar isso aqui, ó, eu vou verificar que se eu pegar o 6 com o 18, ó, certo? 6 com 18 também dá 24. E a média também dá 12. E se eu pegar o 9 com o 15, também vai dar 24 e a média 12. Ou seja, se eu pegar um termo de uma PA, certo? E eu quiser calcular ou encontrar os termos equidistantes, eu posso utilizar essa propriedade. Então veja que partindo do 12, o 9 e o 15 são termos equidistantes. Ou seja, observe que o 9, ó, está a 2 termos do começo da sequência, né? E o 15, não é? Ele está também a 2 termos do final da sequência, certo? Tem que passar só o 18 e o 20, aqui no caso o 6 e o 3. Se eu quiser agora trabalhar com o 6 e com o 18, observe que o 6 ele está a apenas um passo do primeiro termo e o 18 está a apenas um passo do último termo. Então a gente chama isso de termos equidistantes. Então sempre que eu tiver uma situação como essa, somando termos equidistantes, o termo do meio ele sempre será a média aritmética desses termos. Tranquilo, pessoal? Vamos para a terceira propriedade. Termos equidistantes, que é esse que eu estava aqui já antecipando para vocês. Ó, a soma de 2 termos equidistantes dos extremos de uma PA finita, claro, é igual à soma dos extremos. Então temos um exemplo ali, ó.
Consideremos a PA 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 e 31. Veja que ela é uma PA finita, né? Observe que 7 e 3, 11, 23, 15 e 19 são os termos equidistantes dos extremos 3 e 31. Então, ó, o 3 aqui é o primeiro elemento, o 31 ali é o último elemento, certo? Essa PA tem quantos elementos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela tem 8 elementos. Tirando os dois do canto aí, ó, que é o 3 e o 31, esses elementos do meio, certo? Toda vez que a gente somar esses termos equidistantes dos extremos dessa PA, ela vai ser igual à soma dos extremos. Então vejam só, se eu pegar o 15 mais o 19, que são, ó, os termos equidistantes, observe que do 19 para chegar no 31, eu tenho que andar 3 termos, e do 15 para chegar no 3, eu tenho que retroceder ali 3 termos. Então, o 15 e 19 são termos equidistantes. Somando os dois, ó, dá 34. Lembrando que 34, ó, é a soma dos extremos dessa PA, né? Se eu somar ali 3, que é o primeiro termo, com 31, que é o último, eu vou ter esse valor 34. E isso vai acontecer sempre, ó. Se eu pegar o 11, aqui, ó, somado com o 23, eu também vou ter 34. Se eu pegar o 7 somado com o 27, eu também vou ter 34. E assim por diante. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula introdutória, certo? De uma PA. A partir da próxima aula, certo? Nós vamos trabalhar o termo geral de uma progressão aritmética. Beleza? Então, espero vocês aí para a próxima aula. E deixa aquele like, se inscreva no canal. Lembrando que todos os dias de meio-dia nós temos vídeo novo no canal, beleza? Valeu!